11 de março. Por que não trazer outros para o projeto? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Quando uma pessoa é líder com pouca experiência, ela costuma presumir erroneamente que precisa saber tudo. O resultado é que ela se coloca sob um estresse desnecessário, tentando se projetar como alguém onipotente. Sua necessidade de parecer ser um especialista em todos os assuntos revela uma compreensão imatura do que realmente é liderança. Quando um líder mantém tudo nas próprias mãos e não permite que ninguém mais faça nada, isso frustra os membros da equipe que trabalha com ele. É decepcionante quando há pessoas ao redor do líder que sabem as respostas, que são especialistas nas suas áreas e que realmente poderiam ajudar. Mas elas têm de ficar sentadas em silêncio e simplesmente ver o líder lutando enquanto tenta ser o super líder sem nunca pedir ajuda à equipe. Ninguém tem todas as respostas. Os líderes mais inteligentes do mundo são aqueles que conhecem tanto os seus dons quanto suas limitações. Um líder está sendo sábio quando reconhece sua necessidade de pessoas dotadas, talentosas e com boa vontade para contribuírem e o ajudarem a efetivamente fazer o que ele foi chamado para fazer. Ninguém pode fazer tudo sozinho. Se você abrir os olhos e prestar atenção ao seu redor, descobrirá que Deus cercou você de forma graciosa com as pessoas de que você necessita. Elas estão apenas esperando pelo seu convite para ajudá-lo a promover os sonhos, as visões e os projetos que Deus lhe deu e fazer com que eles se realizem. Em Romanos, capítulo 12, versículo 3, Paulo fala sobre nossa necessidade de termos pessoas em nossa vida. Ele disse: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Se alguém podia se ter em alta conta, esse alguém era Paulo. Ele estaria certo de fazê-lo. Anteriormente, ele havia sido advogado, político e fariseu. Sem dúvida, ele também havia sido muito rico. Agora, Paulo podia afirmar que havia visto Jesus e ensinado por ele. Veja Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Com relação ao próprio apostolado, ele reconheceu que para os gentios era poderoso. Gálatas 2, versículo 8. Na verdade, ele era tão poderoso que quando os que haviam sido apontados como apóstolos antes de Paulo viram a grande graça em sua vida, eles lhe estenderam a destra da comunhão e o convidaram para seu círculo íntimo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro escreve que a natureza profunda da revelação de Paulo era tão extraordinária que até ele tinha dificuldades em compreender tudo. No entanto, Paulo é aquele que nos adverte para não pensarmos de nós mesmos além do que convém, mas aprendermos a nos ver com moderação. A expressão com moderação é a palavra grega soproneu, e ela significa ter uma mente equilibrada, ser razoável, ser equilibrado e sensato na sua maneira de pensar, manter uma avaliação, uma dimensão, um valor adequados, pensar claramente sobre suas limitações. Em outras palavras, não devemos fingir ser mais do que somos. Embora Paulo tivesse frequentado uma sala de aula sozinho e pudesse se gabar de realizações sem precedentes, ele reconhecia sua necessidade pelos outros membros da equipe. Era por isso que ele contava tanto com Timóteo, Tito, Lucas, Barnabé, Silas, Sóstenes e outros. O entendimento das próprias limitações é a razão pela qual Paulo podia se alegrar, porque outros estavam na sua equipe.
Assim, ele podia escrever sem se sentir ameaçado por outras pessoas. Eu plantei, Apolo regou. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Apolo trouxe uma contribuição que Paulo jamais teria trazido para o projeto. Paulo era um semeador dinâmico, mas Apolo era um excelente cuidador. Paulo precisava de todos os membros da sua equipe para levar seu trabalho à maturidade. É claro que você precisa reconhecer as próprias habilidades dadas por Deus e usá-las. Deus quer que você desenvolva seus dons e use seus talentos para se tornar o melhor possível. Mas quando você chega ao seu limite, entenda que não há problema nenhum dizer: isso é demais para mim. Este é um projeto que não fui ungido para realizar. Isto exige dons e talentos que não possuo. Agora é a hora de outra pessoa assumir a liderança. Esta missão vai exigir trabalho em equipe, porque não posso executá-la sozinho. Deus pretendeu que você fizesse parte de uma equipe. Se você tentar agir como se pudesse fazer tudo sozinho, descobrirá que é muito humilhante quando você fracassa miseravelmente diante de todos. Tentar lidar com um enorme projeto sozinho é a maneira mais segura de acabar constrangido diante dos outros. Quando você fracassar e se der mal, lamentará não ter dito: creio que outra pessoa pode fazer este trabalho melhor que eu. Esta simplesmente não é a área para a qual sou mais dotado. Quem pode me ajudar com esse projeto? Assim, em vez de pensar a seu respeito além do que convém e tentar ir em frente sozinho com todos os projetos que você empreender, seja inteligente. Desenvolva o espírito de equipe. Traga outros para o projeto com você, conforme o Senhor direcionar. Reconheça suas limitações e busque aqueles que possuem os dons e os talentos de que você necessita. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, deixe que as pessoas ao seu redor contribuam com ideias, visões e percepções. Deixe que elas usem os talentos e as habilidades que Deus deu a elas. Vocês podem realizar muito mais como uma equipe do que você pode fazer sozinho. Na próxima vez que você se dispuser a realizar uma tarefa que Deus lhe designou, lembre-se, há outros membros do corpo de Cristo também. Você não é o único que foi chamado e tem fé. Deus dotou todo o seu corpo de fé com dons espirituais. Em vez de tentar fazer tudo sozinho, pense moderadamente. Reconheça suas limitações e permita que outras pessoas sejam usadas por Deus também. Minha oração para hoje. Senhor, dá-me a graça para reconhecer tanto minhas habilidades quanto minhas limitações. Ajuda-me a não ter medo de admitir quando tiver ultrapassado meus limites e estiver tentando lidar com algo maior que minhas habilidades. Nesses momentos, por favor, capacita-me a pedir a outros que se juntem ao projeto e me ajudem a fazer o que não posso realizar sozinho. Realmente preciso de ti para me ajudar a vencer as fraquezas e o medo de que outros possam ser mais talentosos do que eu. Sei que tu colocaste pessoas ao meu redor para serem bênçãos em minha vida. Portanto, hoje estou me voltando para ti. Ajuda-me a reconhecer essas pessoas e a recebê-las como as bênçãos de que elas são. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que faço parte de uma equipe como Deus pretendeu que eu fizesse. Não penso de mim além do que deveria, nem tento agir sozinho com cada projeto que empreendo. Tenho espírito de equipe, reconheço minhas limitações e procuro aqueles que possuem os dons e os talentos de que necessito. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, permito que as pessoas que me cercam contribuam com ideias, visões e percepções. Quero que elas usem os talentos e as habilidades que Deus lhes deu, porque podemos fazer muito mais como uma equipe do que posso fazer sozinho. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você se sente seguro bastante para dizer: este projeto é grande demais para mim, preciso de alguém que entre em cena e me ajude? 2. Se fosse realmente honesto consigo mesmo,
Você teria de confessar que algumas vezes colocou pressão demais sobre si mesmo para fazer tudo quanto havia outros que podiam ter contribuído e ajudado? 3. Você é o tipo de pessoa que inclui os outros ou deixa as outras pessoas de fora, não lhes dando chance de contribuírem com seus dons, seus talentos e suas ideias? Reconheça suas limitações e busquem aqueles que possuem os dons e os talentos de que você necessita. Vocês podem realizar muito mais como uma equipe do que você pode fazer sozinho.